O sol brilhante foi extinto, e as estrelas vagaram, escurecendo no espaço eterno. Esse foi um verso do poeta e escritor Lord Byron sobre um dos assuntos mais fascinantes da astrofísica, o ciclo de vida das estrelas. Uma coisa que poucos sabem é que, assim como nós, as estrelas não são imortais. Elas possuem um tempo de vida que determina seu nascimento e sua morte. Por mais que pareçam brilhantes e estáticas no céu, isso não passa de um mero reflexo do que já foram. Mas sendo assim, o que determina sua vida e morte? No vídeo de hoje do canal Pensamentos, iremos analisar a vida das estrelas. Após o Big Bang, houve uma grande expansão de matéria pelo espaço. Essa expansão acabou originando grandes nuvens de poeira e gás cósmico. Essas nuvens são conhecidas como nebulosas, e essa é a visão mais próxima que temos de uma protoestrela nesse momento. As nebulosas são consideradas o berço das estrelas, pois existe uma alta concentração de matéria em seu centro. Tempos depois, elas colapsam e acabam se fragmentando. Em seus pedaços existe uma concentração massiva de átomos, que reunidos a uma temperatura acima de 10.000 graus Celsius, acabam por formar plasma ionizado. Esse plasma começa a se transformar em uma bolha de gás cósmico e voilá! Nesse momento, temos a nossa primeira estrela. Chegamos aos primeiros 100 milhões de anos de vida do universo. Por essa época, as primeiras estrelas começavam a se formar. Elas possuíam diferentes variedades de tamanho. Algumas chegavam a ter milhares de vezes o tamanho de nosso Sol, enquanto outras com tamanho inferior ao nosso planeta. Isso se deve à quantidade de massa que cada uma absorveu dentro das nebulosas. A expectativa de vida média de uma estrela pode variar entre bilhões a trilhões de anos, e o segredo para um tempo de vida tão longo como esse está no interior de sua estrela, em seus elementos pesados. Uma estrela geralmente é formada por hidrogênio, hélio e lítio. Eles são seus elementos pesados que também constituirão sua fonte de combustível. O que ocorre é que grandes quantidades de hidrogênio são queimadas e transformadas em hélio, que por sua vez será essencial para manter o núcleo da estrela estável contra a gravidade externa do espaço, além de fazer com que ela gere calor e luminosidade. Com esse princípio em vista, você pensa que quanto mais hidrogênio uma estrela tiver, mais tempo ela irá viver, certo? Mas não é tão simples assim. O que acontece é que estrelas mais massivas tendem a possuir muito mais massa, logo elas terão um consumo muito maior de elementos pesados, mas não seria problema, já que elas possuem muito mais combustível, certo? Porém, aí é que está o X da questão. Estrelas maiores têm mais hidrogênio dentro de si. Esse hidrogênio acaba se acumulando e formando mais matéria dentro dela, e quanto mais massa, maior o seu consumo, logo ela irá colapsar em menos tempo que estrelas menores. Isso é ruim a longo prazo, pois além de ter que lutar contra a força da gravidade externa à sua volta, ela não terá mais hidrogênio para manter a sua forma, e logo ela irá colapsar de seu estado para uma anã branca, um tipo de estrela muito peculiar. Anãs brancas são estrelas infinitesimalmente muito menores e que concentram uma densidade enorme de matéria em seu núcleo. Elas passam a queimar carbono e hélio, e representam estrelas que possuíam pouquíssima massa e não conseguiram passar no estágio da supernova, se tornando consequentemente a anã branca, uma estrela muito mais comprimida. Porém, a ausência de hidrogênio não justifica como a anã branca pode manter a sua forma diante da grande força gravitacional do espaço, e a resposta para isso está em uma lei básica da física. Isso se deve graças à pressão da degenerescência eletrônica. Em palavras mais simples, ela é uma força invisível que impede que dois elétrons se toquem diretamente, atuando dentro das anãs brancas, assim impedindo que sua matéria entre em um colapso muito maior devido à força gravitacional do espaço. É impressionante como uma simples lei básica da física pode impedir que grandes eventos ocorram dentro das anãs brancas. Porém, assim como tudo na natureza, isso possui um limite. O limite de Chandrasekhar estabelece a marca de 1,44 massas solares. Anãs brancas abaixo dessa quantidade de massa conseguem manter sua estabilidade, porém, as que estão acima tendem a colapsar fortemente devido à grande força gravitacional, apagando seu brilho totalmente. E é assim o encerramento de vida de estrelas menores que o nosso Sol. Para o caso de estrelas 10 vezes maiores, a história é bem diferente. Como já citado anteriormente, quanto mais hidrogênio e massa uma estrela possuir, menos ela viverá.
Para esses astros mais massivos, haverá uma grande quantidade de matéria sendo comprimida em direção ao seu interior. Tanto que, no momento em que suas camadas externas entrarem em colapso, ela vai explodir e vai entrar em um novo estágio chamado de supernova. O estágio da supernova é caracterizado por uma grande e duradoura explosão estelar. Essa explosão acaba liberando boa parte dos elementos que estavam dentro da estrela. Porém, devido à forte atração gravitacional, boa parte do material em volta da explosão é puxado para um minúsculo e microscópico ponto conhecido como singularidade. Esse ponto irá acumular todo o material e formar um grande e escuro astro, que irá sugar essa matéria. Ele é conhecido popularmente como buraco negro. Caso essa atração for um pouco menor, a estrela ainda terá a oportunidade de converter seus elétrons e prótons em partículas de nêutrons. Com isso, ela irá se tornar uma estrela de nêutrons, que na minha opinião é a estrela mais fascinante que existe, pois ela possui um tamanho muito inferior ao da Terra, porém seu peso e massa é trilhões de vezes superior ao nosso Sol, tanto que uma pitada dessa estrela é equivalente a 1000 pirâmides do Egito. Lembram que eu falei sobre a liberação de material pesado na explosão? Então, esse material liberado irá se acumular novamente em alguma região e formará as nebulosas. Ou seja, teremos uma repetição no ciclo de vida das estrelas, algo fascinante, não é? Com isso, podemos concluir que o seu ciclo é eterno, certo? Pois elas morrem e voltam novamente. Sinto lhe dizer que não é tão simples assim. Apesar de haver muita matéria liberada durante a explosão das supernovas, as novas estrelas formadas não terão tanto hidrogênio ou outros materiais como as estrelas da última geração. Elas já terão gasto boa parte desse material antes de liberarem novas gerações. Ou seja, pessoal, grande parte da época de glória das estrelas, onde nasciam mais estrelas do que morriam, já acabou há bilhões de anos. E todo o material pesado irá se desgastar lentamente. Concluindo, pessoal, apesar das estrelas ainda possuírem bilhões a trilhões de anos de vida, isso é temporário, e chegará um momento que não restará mais nenhuma, a não ser o brilho da última anã branca. Após isso, nada mais do que escuridão. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje do canal Pensamento. Se você gostou bastante do vídeo, deixa aquele seu like, aquela sua inscrição, compartilhe o vídeo com alguém, principalmente. E pessoal, se vocês ainda têm interesse em ver mais conteúdo de astronomia aqui no canal, deixe novas ideias ou sugestões nos comentários. Eu adoraria ver quais novas sugestões vocês têm para o canal. Enfim, muito obrigado por assistir.